Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Sejam também bem-vindos. Vamos então dar início a essa noite. Vamos fazer uma prece para que a gente possa se conectar a Deus, a Jesus, relaxando, deixando as nossas dores, as nossas incomodações lá fora, para que a gente possa receber aqui tudo aquilo que viemos buscar. Então vamos nos serenarmos, né? Elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bem, desde os anos 70, esse momento, ele acontece nesta casa. Esse momento em que a gente procura e a gente recebe. E desde os anos 70, em que nós invocamos a presença, a gente sempre quer, né, que eles estejam aqui. A presença de Bezerra de Menezes. Obviamente, nem sempre ele vai estar presente, ele mesmo, mas ele tem uma equipe imensa de trabalhadores fiéis, que vêm, que nos acolhem, que ouvem, que vão lá e escutam aquilo que vai dentro do nosso coração e somos atendidos. E ainda que a gente não possa ver o vai e vem da espiritualidade na casa nesse momento, ele é lindíssimo. Feliz daquele que consegue visualizar todo esse movimento em prol da bondade, em prol do amor. Quem era essa figura, né? Porque é interessante que a gente saiba do que se trata, quem é, o que ele fez, para que a gente tenha essa afinidade e faça essa conexão com ele, que seja mais próxima. Porque à medida que conhecemos o outro, é mais fácil que a gente se conecte a ele. Seu nome era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ficou mais conhecido como Bezerra de Menezes. Foi uma figura proeminente no movimento espírita brasileiro e nasceu em 29 de agosto de 1831 em Riacho do Sangue, Ceará, e faleceu no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Ficou pouco tempo aqui com a gente, né? É porque a batalha no outro lado seria grande e o trabalho se desdobraria, muito mais eficiente. Teve carreira médica e política. Médico, ele formou-se em medicina na Faculdade do Rio de Janeiro em 1856. Trabalhou como cirurgião-tenente no Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Ele foi político, foi vereador e deputado, atuando em defesa dos humildes e necessitados. Ele também foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 2 mandatos. Seu legado é vasto e continua a inspirar muitos espíritas até hoje. Após sua morte, várias obras mediúnicas foram atribuídas a ele e suas mensagens continuam a ser difundidas por médiuns estudiosos do espiritismo. Bezerra de Menezes teve um papel crucial na divulgação do espiritismo no Brasil. Ele escreveu diversos artigos e livros sobre a doutrina espírita e foi grande divulgador dos ensinamentos de Allan Kardec. E o principal, ele vivenciou na prática os ensinos de Jesus Cristo, amando de todo o coração o seu próximo. Ele escreveu alguns livros sobre o pseudônimo de Max. A Loucura sob Novo Prisma, O Evangelho do Futuro, A Pérola Negra, História de um Sonho. E outros livros depois
foram escritos que citam a presença dele nesses livros. Eu vou citar um livro só, Na Fronteira da Loucura, que foi escrito por Divaldo Pereira Franco, é um espírito ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ao lado de Bezerra de Menezes, ele circulou pelo Rio de Janeiro num período do Carnaval, e ele aborda várias técnicas obsessivas em casos de abusos e alienação com droga, álcool, sexo, aborto e tentativa de suicídio. Demonstra o trabalho dos bons espíritos num posto de socorro central no mundo espiritual. Quem lê esse livro vai se surpreender com o desdobramento dessa história. É muito interessante. Antes de reencarnar, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, as palavras de Ismael, ditas antes dele reencarnar no mundo maior, né? Eles estavam numa reunião, e ele diz assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Nos foge o nosso entendimento a força e a importância dessa figura no meio da nossa sociedade, como médico, como político, defendendo defendendo os menores, né, os mais sofridos, e depois dentro da doutrina espírita, porque ele lê o Livro dos Espíritos e se torna espírita, ele percebe que ele sempre foi espírita. E essa figura veio com uma força e um magnetismo muito grande, com um propósito muito grande, e a gente não alcança esse olhar de tudo que foi feito. Seria necessário que a gente ficasse aqui e fizesse vasculhasse cada detalhe, e ainda assim a gente não teria resposta, porque a espiritualidade, quando trabalha no bem, ela trabalha silenciosa. Ela nos conta aquilo que é necessário, ela nos conta aquilo que vai nos impulsionar para algum lugar, mas existem detalhes que não são necessários e às vezes até para o momento e para a nossa compreensão. Eles não são de se mostrar simplesmente por se mostrar. Mas é interessante que a gente conheça essa figura para a gente ter essa dimensão de quem está nos ajudando, porque ainda que a gente venha nessa data, nas quintas-feiras, ter esse encontro, né, para que a gente possa orar por Bezerra de Menezes, para ele como médico, e ainda continua sendo o médico da espiritualidade, hoje tratando também dos nossos problemas psíquicos, quando a gente está fora dos nossos pensamentos, ele também vem ajudar. É necessário que a gente saiba para quem a gente está pedindo, que a gente entenda a força que tem essa criatura e o quão nós estamos sendo agraciados com essa misericórdia divina de termos um amigo tão grande. Bezerra precisa de prece? Precisa para recolher e levar para os corações que estão sofridos, porque nós auxiliamos também a esse trabalho. Se eu chego aqui e eu estou bem, eu posso doar a energia para aquele que não está.
Então é sempre uma troca, né, que a gente faz com a espiritualidade. Bezerra de Menezes, no livro da Sueli Caldas Schubert, é intitulado, né, A Felicidade de Bezerra. Então, um dia foi perguntado a ele qual foi a sua maior felicidade. Então, ele diz que ao acordar na espiritualidade, depois do desencarne dele, ele foi acordado por Celina, que é o espírito que traz as mensagens de Maria de Nazaré. Aí você já imagina o nível dele, porque ele tem alguém que vai até Maria de Nazaré e ele traz as informações que ele precisa. E ela acorda ele, e aí ela diz para ele, né, abre os olhos e vê a bela e radiosa... Não, desculpa. Bezerra, acorde. Aí ele abre os olhos, né, e vê aquela figura bela e radiosa. Aí ela diz assim, minha filha, é você, Celina? Aí ele disse, sim, sou eu, meu amigo, eu estou aqui. A mãe de Jesus pediu que eu lhe dissesse que você se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvia um murmúrio, ele dizia, que parecia vir de fora. Então Celina disse, venha ver, Bezerra. E aí, ajudando ele a se erguer do leito, ele amparou ele até a sacada, e aí ele diz que viu uma multidão que acenava para ele, que acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Quem são essas pessoas todas que eu não conheço ninguém? Aí ela assim, são aquelas, Bezerra, a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida e enxaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra concluiu, a felicidade sem lides, quer dizer, sem limites ou barreiras, a felicidade sem lindes existe, meu filho, com decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Como dizia Maria de Nazaré, as dores da terra são as alegrias do céu. Ele foi uma criatura que passou por tantas dores. Perdeu a primeira esposa, ele chegou a perder um filho. Perder, que eu digo, é a gente entregar de volta, né, para a espiritualidade. Passou por dificuldades financeiras, porque diante da sua bondade, ele nunca juntou um tostão sequer. Tudo foi doado. Inclusive o seu anel de formatura para que uma mãe pudesse comprar os remédios. Então ele era de uma bondade extrema. E toda aquela dificuldade que ele teve aqui na Terra, ele colheu ao retornar à pátria espiritual. E aí tem alguns casos que a gente encontra, né? Conta-se que uma vez a situação dele estava tão ruim, que a sua mulher lhe disse que não teriam que comer à noite. E ele respondeu que confiasse em Jesus. Ao voltar de noite, ela reclamou o seu exagero, o que ele estranhou. Então ela mostrou uma enorme quantidade de alimentos que lhe foi entregue de manhã, cuja origem jamais souberam. Todas as vezes, isso aí é exemplo de fé, gente. Nós, quando estamos diante das nossas dificuldades, diante das nossas faltas, quando a gente acha que nada mais tem jeito, quando nós temos a fé e acreditamos em Deus, mas acreditamos com fé, com ardor,
a gente sabe que a gente vai ter a resposta. Por que a gente precisa ter fé e ardor para receber? Porque é necessário sempre que a gente bata, para depois que a porta se abra. É necessário que a gente peça, para que a gente possa receber. Porque é necessário que eu me movimente, para que Deus veja que eu estou procurando. Não que Ele não saiba que eu estou procurando. Mas eu preciso aprender a ser humilde e a pedir. Ele tinha a função de médico no mais elevado conceito, por isso ele dizia sempre assim, ó, um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou se é perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, ou que, sobretudo, pode um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou dizia que a quem lhe chora a porta, que procure outro. Esse não é um médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros de gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda a outro anjo da caridade que ele veio fazer uma visita, ele trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Tem coisas que não se perdem nunca, e o que ele dava para as pessoas eram tesouros que as pessoas levaram para o outro lado quando retornaram à pátria espiritual, por isso estavam lá esperando por ele. Porque o amor não existe como corroer o amor ou como se destruir. São tesouros que carregamos para sempre. Quando fez 50 anos da sua morte, houve uma reunião na espiritualidade. Nessa reunião, um dos encarnados convidados era Chico Xavier. Essa reunião foi feita porque ele já estava trabalhando há 50 anos na espiritualidade ininterruptamente, em prol da nossa nação, do nosso planeta, né? Principalmente o Brasil. Ele tem uma ligação muito forte conosco. Então, ele assistiu à homenagem que foi feita a ele, né? E naquele ambiente de luz e emoção, sinceridade, gratidão, acanhado, vivendo uma grande comoção, tanto mais quando seus irmãos recordavam-lhe seus 69 anos vividos na Terra. Ele realçava os exemplos dignificantes que dera como espírita, como médico dos pobres, como irmão de todos os sofredores, como discípulo humilde e sincero de Jesus. De repente, uma surpresa. Do nada aparece Celina. Lembra da Celina? Trouxe uma mensagem de Maria de Nazaré. E aí ela diz, avisa a Bezerra que a partir de hoje ele pode escolher aonde ele quiser morar no orbe terrestre, porque existem outros planetas mais felizes do que o nosso. Ele pode ir para um planeta desses. E aí ele se emociona muito com o presente dado, né? Mas ele agradece e diz assim, Celina pede a ela se ela me dá permissão de permanecer aqui na Terra. Porque eu ainda tenho tanto para fazer. Eu ainda não posso deixar aqui. Mas ela que precisa me dar a autorização, né? Aí o espírito luminoso de Celina nada pôde resolver, sobe às esferas elevadas, de onde veio e se dirige aos pés da Mãe Celestial, e submete à sua apreciação o pedido do seu servo agradecido. Daí a instante volta e traz a resposta de Nossa Senhora, que sim, Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse, e sempre sob suas bênçãos. E ele permanece até hoje, porque ele disse que enquanto houvesse um sofredor na Terra, ele não vai deixar a gente de lado. Vocês estão entendendo qual é o nosso papel aqui na casa hoje, nas quintas-feiras? Se não é de agradecer também, não só pedir,
de agradecer essa figura, para que ele cada vez fique melhor, para que ele cada vez fique maior, e cada vez ele possa mais nos auxiliar. E para a gente ir finalizando, porque hoje a gente tem uma palestra mais curtinha, para depois a gente fazer a nossa prece, a Bezerra de Menezes, e tenho certeza, na voz da minha querida Márcia, que na hora que a gente fizer essa prece, a gente vai ter um pouco mais de intimidade com essa criatura tão linda, né? Esse amigo tão grande, tão generoso. Tantas histórias eu já escutei de pessoas que viram, que sentiram a sua presença, que foram tocados, quantos já foram curados. E eu vou ler um pedacinho de uma psicofonia recebida por Divaldo Pereira Franco, na primeira Conferência Estadual Espírita do Colégio Lins de Vasconcelos, em Curitiba, no Paraná, no dia 6/1/2023. Aliás, em 14/8/1994. O encerramento da primeira conferência em Curitiba. Bem, não entendi as minhas datas que eu botei ali, mas, enfim, a mensagem é dele. Agora, aí a mensagem dele dizendo, falando com a gente, né? E eu recortei porque achei super importante. É uma mensagem grande. Agora que sabeis, ide e amai. Ide e vivei o Mestre nos vossos atos cotidianos, em todos os momentos das vossas existências. Eu acredito que se hoje ele estivesse aqui, agora, que a gente pudesse vê-lo, talvez ele dissesse isso para a gente. Agora você já conhece o meu trabalho? Já sabem como é que é feito? Então, vai e ama. Seres, não vos sintais deserdados nem a sós. Seres bem-aventurados seguem convosco. É necessário que a gente acredite nisso. Tomam das vossas mãos na noite escura, nas encruzilhadas das decisões, e conduzem-vos pela estrada luminífera do acerto. Vimos, em nome dos benfeitores da nossa causa, concitar-vos a restauração do Evangelho pela vivência no deserto em que se transformou a terra. Então é necessário que a gente viva o Evangelho. Não adianta vir aqui só falar bonito. Muitos têm o dom da oratória. Agora, viver o Evangelho, aí sim é lindo. Isso é que é necessário. Adubai com o suor da vossa abnegação e com o sangue do vosso sacrifício a terra árida, para que as sementes de luz da nova era comecem a germinar e logo mais, liberados da matéria como nós outros, possais ver o campo reverdecer as flores e os frutos ópimos multiplicarem-se na sociedade feliz, em cujo seio estarei conosco nas experiências do futuro. Levantai-vos, meus filhos, e amai. Toda a síntese da sabedoria universal está na conjugação do verbo amar. Suplicando ao divino amigo de todos nós que nos abençoe e que nos liberte de nós mesmos, envolva a vós outros aqui e a humanidade inteira em geral, em ternura, o amigo paternal e humílimo de sempre, Bezerra. É esse o nosso desejo, de que a gente ame mais. Esse é o desejo de Bezerra de Menezes. Vivenciem o amor, ele nos diz. Vivamos o amor em toda a sua intensidade, para que a gente possa um dia, ao chegar na espiritualidade, poder colher os frutos de todo o nosso esforço, de todas as nossas dores aqui na Terra empenhadas, em que tiramos tempo e tivemos tempo para amar. Uma boa noite a todos.